Nepô, qual é a maior complicação para que uma pessoa possa promover a inovação pessoal? Diz aí, o topo do topo do topo do fator complicador. Eu diria que é o problema da identidade, inspirado na frase do nosso querido Mark Mason que diz, abre aspas para ele, quanto mais alguma coisa ameaça a sua identidade, mais você a evitará. Vou repetir. Quanto mais alguma coisa ameaça a sua identidade, mais você a evitará. Por que a gente tem esse problema da identidade? Isso está na base, é o centro, é o epicentro dos problemas das pessoas. O que acontece? Nós, para nos tornarmos sapiens, nós passamos por uma formatação básica obrigatória. Todo mundo passa por essa formatação. Então a gente vai criando uma identidade que é meio falsa, é meio verdadeira, é sempre artificial. Quando a pessoa diz, eu sou assim, eu sou assado, não. Você foi formatado desse jeito e você está assim, em função do ambiente que você vive, em função dos problemas que você vive, em função de uma série de coisas, você está assim, você não é assim. Você é um processo. Eu sempre brinco que a gente não podemos falar em ser humano, nós temos que falar em estou humano, em estar humano, em sendo humano. E aí, o que diz o Mark Mason aqui? E aqui eu classifico essa frase aqui como uma frase que vai ser um fator complicador. Problema da identidade. E aí você está vivendo, tem determinada coisa que você colocou, eu sou desse jeito aqui, eu faço essas coisas aqui, dessa forma aqui. Mas aquilo está te ajudando? Aquilo está te fazendo mais feliz? Aquilo está contribuindo para a sua vida? Ou aquilo está te atrapalhando? E aí você então começa o processo de revisão da sua formatação básica. Quando a gente diz que quer inovar, a gente na verdade entra num processo de reformatação. Vou repetir. Quando a gente diz que a gente quer inovar na nossa vida, que a gente quer fazer uma mudança na nossa vida, você entra num processo de reformatação. Quando a gente vai fazer, vai lá fazer uma terapia. O que é fazer uma terapia? É você se reformatar. Todo mundo, de alguma forma, quer um amanhã melhor do que hoje. Isso faz parte dos fatores motivadores. Né? Todo mundo quer viver o amanhã melhor que hoje. O eu sou é resultado de uma longa formatação, na qual há formas de pensar, agir e sentir que se mostram com o tempo inadequadas. Elas ficam inadequadas. Então, o que acontece? A gente começa a ter problema com isso. Quanto mais a nossa identidade é vista de forma mais consolidada e fixa, mais dificuldade teremos para mudar. A gente tem lá, alojada na que a gente chama aqui de mente 1 e mente 2, determinadas coisas que começam a fazer mal e a gente não consegue mudar. Seja como proposta na nossa vida pessoal, seja como proposta para a sociedade, a gente acredita que aquilo é aquele jeito. E eu sou Botafogo. Não vou deixar de ser Botafogo. O fato de ser Botafogo não me atrapalha na minha vida, porque eu também não acho que o futebol define, né,
o meu humor, a minha coisa. Ganhou, ganhou, não ganhou, não ganhou. Posso ficar chateado meia hora, 20 minutos depois do jogo e acabou. Então isso não é uma coisa que tem problema quando você escolhe um time e coloca na mente um. Agora, quando você diz, não, eu sou um profissional de tal coisa e aquele profissional não existe mais e você não consegue deixar de ser um profissional daquela tal coisa, aí você está sendo, né, um botafoguense em algo que você não pode ser botafoguense, que você tem que flexibilizar. A principal atração do Sapiens, por inovar a sua vida pessoal é justamente não ter muita noção do que ele é e do que ele não é. A gente não consegue entender o que a gente é realmente e o que a gente não é. Essa briga, né, é fundamental. O que a gente pode abrir mão, que a gente acha que a gente não poderia nunca abrir mão, e você vai e descobre que pode abrir mão. O eu sou o resultado de uma longa formatação na qual as formas de pensar agir se mostram com o tempo inadequadas. A gente foi, então, trabalhando em cima disso. Temos que ter a noção do que nós somos e do que nós não somos. A principal complicação do Sapiens para inovar na sua vida pessoal é não saber o que ele pode vir a ser, se afastando da sua formatação básica. E aí, quando a gente vai ler esses autores todos, né, que a gente vai ler aí todos esses autores que sugerem coisas, na verdade a gente tem um senso comum quando a gente fala que nós temos a nossa formatação básica. Nós temos uma formatação básica que é individual e nós temos, de certa forma, uma formatação básica que é coletiva, que são determinadas formas de pensar que acabam criando assim, um senso comum, claro que não é homogêneo, mas que meio que todo mundo vai na onda. E eu tenho observado que quando a gente vai ler esses autores de inovação pessoal, o que eles fazem? Eles vão questionar esse senso comum, sugerindo mudanças na forma de pensar, para você poder fazer mudanças na forma de agir. E aí então a gente vai vendo sugestões de mudança que a gente criou aqui e colocou agora como mandamentos. Mandamentos da inovação pessoal. Formas de pensar diferentes que permitem que você tenha formas de agir de forma diferente. É isso. O que vocês dizem? Se você tem um perfil inquieto, demanda de visão consistente de cenário de médio e longo prazo, gosta de lógica e não desse mimimi que está aí no mercado, tem disciplina para escutar 19 minutos de áudio todos os dias, quer mais aprender do que aparecer, a Bimodais me parece ser um espaço de aprendizado inovador que é bem a tua cara. Veja aí o depoimento de quem está por aqui e já há bastante tempo. Thomas Rock, líder de prática de consultoria em cloud. A Bimodais me deu um choque de realidade. Viviane Laporte, empreendedora. A Bimodais consegue me explicar o porquê das coisas. Tereza Rodrigues, gameóloga na prática. A Bimodais é o respaldo teórico para toda a minha prática educacional inovadora. Léo Almeida, programador sênior. A Bimodais mudou o meu sistema operacional. Fernanda Popeu, oficineira de escrita digital. A Bimodais me dá lastro para entender o digital. Estamos começando o nosso 5º ano, a 9ª imersão de janeiro a julho de 2023. Você vai ter acesso ao material mais consistente no Brasil sobre ciência da inovação. Estou te convidando. Apenas R$ 700 no Pix. Você fica com a gente durante 6 meses, aprofundando a visão de cenário, entendendo o mundo digital e a inovação. O que você me diz?